Olá, minha gente, boa noite. Chegou o grande momento, um dos momentos mais esperados dessa semana, essa live literária, ou das últimas semanas, né? Essa live literária sobre o Pequeno Príncipe. A gente agradece logo de cara aqui a presença da Giselda, do Dr. Francisco, e pede a vocês que convidem os amigos. Boa noite, Dr. Francisco. Utilizem aí o aviãozinho aí, ó, e comecem a convidar os amigos e deem uma curtida no coração para que a gente possa convidar as pessoas para essa live extraordinária sobre esta grande obra aqui, ó. Grande Flávio, meu querido, professor Raul já está entrando aqui, que é o nosso convidado de hoje. E a obra literária em análise é O Pequeno Príncipe. Mercedes, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Coração apertando e convidando os amigos através desse aviãozinho aqui para que a gente possa trazer mais gente para essa live super especial de hoje com o nosso querido amigo professor Dr. Raul Manhães de Castro, né? São exatamente 19 horas e 1 minuto. Eu estou esperando o Tiago. Boa noite. Mônica Gouveia, minha querida Mônica, seja bem-vinda. Eu estou esperando o professor Raul aparecer por aí. Boa noite. Vera Lúcia, Escada, José Gabriel, de Escada. Sejam todos bem-vindos. Jane, olha só. Opa, eu sei por que ele está dizendo isso. José Gabriel tá louco por essa canequinha aqui, ó, que a gente vai sortear depois da live. Boa noite, meu querido. Todos vocês que entraram, apertem o coração e chamem os amigos através desse aviãozinho aí, tá bom? Pádua, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar e vou chamar o professor Raul pelo aviãozinho. Eu acho que ele com certeza está me escutando bem, me visualizando. Ele já está online, já entrou na sala. Agora eu vou tentar trazê-lo para a nossa conversa literária, nosso bate-papo literário sobre O Pequeno Príncipe, o terceiro livro mais traduzido do mundo. Rebeca Rodrigues, Robson Moraes, do Rio de Janeiro, um abração. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, viu? Aproveito e peço mais uma vez, apertem o coraçãozinho e chamem os amigos por este aviãozinho aí, ó. Essa música de fundo que vocês estão escutando, em francês, são os filhos do professor Raul cantando pra gente, tá? O Joãozinho e a Luana, que devem estar dormindo agora. Amaro Fernandes, olha aqui, Amaro. Seja bem-vindo, Amaro, seja bem-vindo. No finalzinho a gente vai sortear, tá? Essas canequinhas aqui. Adriana Enseadas, aqui do Cabo de Santo Agostinho, minha querida, muito obrigado pela sua presença, né? Ana PL 987. É Ana, muito obrigado, viu, Ana? Valeu, boa noite. Convidem mais amigos, convidem mais pessoas. Eu mandei um convite para o professor Raul, só que eu acho que ele não visualizou ainda. Então eu peço ao professor Raul que, se ele não visualizou no privado, ele pode sair da sala e retornar de novo. Quando aparecer na imagem dele, na tela dele, agora sim, agora nós vamos trazer essa conversa sobre essa grande obra literária, O Pequeno Príncipe. Vamos recebê-lo com a capa do livro aqui. Boa noite, grande Raul. Oi, tá me ouvindo? Maravilha, maravilha. O áudio está muito bom e eu estou lhe vendo muito bem. Espero que daí de Lyon, da França, o senhor também esteja nos vendo e nos ouvindo bem. Tá tudo tranquilo? Peraí, só ajeitando aqui a... Tá bom? Tá ouvindo? Ah, tá maravilhoso. Tá ótimo. Tá ótimo. E eu estou vendo aí que o senhor está sendo assessorado por uma pessoa muito competente, né? Isso. Luana, um beijo no coração, minha querida. Por sorte, parabéns para você e para Joãozinho. Por sorte, o professor de matemática dela vai faltar amanhã. Ela pode chegar um pouco mais tarde. Tá bom, tá bom. Foi sorte nossa. Sorte dela e sorte nossa. Professor Raul, olha que coisa linda. De quem foi essa obra de arte, hein? De quem é? De Luana. Oh, rapaz! Aí o pessoal, ela é fera. O pessoal que já esteja na sala, responda o que é isso.
Muito bem. Professor Raul, a partir de agora são 19 horas e 5 minutos. Eu estou conversando com o professor Raul Manhães de Castro, professor emérito pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele está na França, ele está em Lyon, justamente na terra onde nasceu o escritor, autor desta grande obra, O Pequeno Príncipe. A partir de agora, eu passo a palavra para o professor Raul. Fique à vontade. Eu só vou lhe interromper na primeira meia hora, às 19h30, para fazer alguns registros e anunciar aqui como é que vai ser a dinâmica do sorteio da caneca do Mania de History. Tá bom assim? Você me diz, tá certo? Você me diz. Tá bom, meu querido. Estou ouvindo você. É verdade, você disse uma verdade. Aqui é a terra de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry nasceu em Lyon, não é? Então, nasceu no início do século, 1900. É interessante porque fica mais fácil da gente acompanhar a trajetória da vida dele, que foi uma vida curta, não é? Ele viveu 44 anos. Bem, enfim, mas eu quero dizer que eu tenho 2 convidados de honra, né, para essa live, que são a Bárbara Joaci. Bárbara é a minha evangélica preferida, e o paizinho dela, Marcelon. E Marcelon está nos assistindo de um lugar privilegiado, viu, meu querido? Ele faleceu, ele está no céu, viu? Marcelon, onde você esteja, você está no coração de todos nós, viu? Então, eu também, além dos convidados, eu tenho a dedicatória dessa live, né? Porque é tão especial esse livro que a gente tem que dedicar às pessoas, não é? Mas eu dedico essa transmissão ao vivo, né, à minha netinha Eva, em um dia em que certamente não demorará muito a chegar, Evinha conhecerá o Pequeno Príncipe. Dedico aos meus filhos João e Luana, atuais crianças, e também às crianças que coexistem nos meus filhos mais velhos. Eu tenho filhos mais velhos, né? Pedro e Francisco. É o doutor Francisco, né? Que vocês já conhecem aí da live. Dedico igualmente a todas as crianças, sobretudo aquelas que ainda existem nos adultos de nosso país, que nosso país está precisando que transborde na alma de todos nós a criança que existe na gente, a pureza da alma, entendeu? E é por isso que eu dedico ao nosso atual presidente, por mais estranho que isso possa parecer, todos já me conhecem, sabem minhas posições, mas eu dedico a ele na esperança, sabe, que tenha havido um dia nele uma criança. Se houve, talvez, né, por uma obra divina de Deus, essa criança saia, se sobressaia, né? Eu queria que essas crianças, talvez adormecidas, despertassem todas, em todos nós. E aí isso me faz lembrar, meu querido amigo, que nós nos cativamos, né? Segundo o Pequeno Príncipe, né? Então, lembro para vocês o poema de Carlos Drummond de Andrade, né? Canção Amiga. E também uma poesia da minha filha, Luana Manhães de Castro. Então, a de Carlos Drummond é o seguinte: eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, e que todas as mães se reconheçam, e que fale com os 2 olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu os vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo segredos como quem ama ou sorri. No jeito mais natural, 2 carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. La liberté, c'est comme une loi. Tout le monde doit respecter. Même moi,
au même toit. La liberté, c'est important. Si on le respecte, tout le monde sera content. Le monde a beaucoup de personnes. Et même comme ça, vous n'allez pas la respecter, monsieur et madame. On doit avoir l'égalité et la fraternité. Mais avant ça, pourquoi não respecter ma liberté? Essa foi uma poesia que Luana fez na classe dela em homenagem a Samuel Paty. Samuel Paty foi o professor que foi degolado aqui, não é? Pela intolerância religiosa. Intolerância religiosa que tem assumido uma proporção nunca vista também em nosso país. Eu espero que nós utilizamos a religião para nos aproximarmos de Deus. E como nós somos cristãos, aproximarmos de Cristo. Cristo é amor, Cristo não é ódio, né? Bom, Perfeito. Na abertura disso aqui, eu queria dizer algumas coisas, eu queria revelar algumas coisas. Evidentemente, eu tenho muitas limitações. Minhas limitações de pessoa grande, né? Quem lê O Pequeno Príncipe sabe que ele fala muito, ele faz muita crítica à pessoa grande, como diria o Pequeno Príncipe, né? Luiz, eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, sabe? Eu tive medo... Fique à vontade, professor. Eu tive medo, meu querido amigo, medo do carneirinho solto no meu próprio pequeno planeta, né? Quem conhece o Pequeno Príncipe sabe que ele pediu ao narrador que lhe desenhasse um carneirinho. Esse o desenhou, né? E esse carneirinho era porque ele tem lá no planeta dele, ele tinha no planeta dele vários baobás que cresciam, e esses baobás colocavam em risco o planeta dele, porque o planeta dele era muito pequeno. Eu vou falar um pouco sobre esse planeta, né? Esse planeta de todos nós. Esse planeta que agora, né, está sendo evidente. Nosso planeta é a nossa casa, né? É a nossa casa. E a pandemia tem feito isso. A gente tem voltado à nossa casa. E a nossa casa é muito pequena, né? E às vezes ela é mais pequena quando a nossa casa somos nós mesmos. Então eu tive medo, meu querido. Medo desse carneirinho solto no meu próprio pequeno planeta, né? Ele podia comer as minhas rosas, né? A minha rosa. Por isso, minha recusa inicial a você. Coisa de pessoa grande, sabe? As pessoas grandes querem fazer tudo certo, tudo correto, tudo, sabe? Eu sou uma pessoa grande também, não é? Mas... E esse livro é profundo, ele é misterioso como um oceano, né? Se quem puder entender essa metáfora, né? Um oceano é enorme, é escuro, mas traz um mundo enorme, imenso, que a gente não fica imaginando como conhecê-lo, antes de conhecê-lo. Então, é esse livro que é um livro, do ponto de vista do tamanho dele, é pequenininho, não é? Mas ele é imenso, é como nós somos pequenos no nosso invólucro, mas somos imensos no nosso espírito, nos nossos sentimentos, naquilo que é invisível aos olhos. Então, há no Pequeno Príncipe a complexidade das parábolas e das fábulas. A parábola é uma figura literária, uma ferramenta narrativa que permite ao público aprender sobre uma natureza moral. A parábola estaria mais orientada para um público maduro. E público maduro não quer dizer pessoa grande, nem quer dizer criança, quer dizer maduro, aquele que tem maturidade, né? E às vezes as crianças têm tanta ou mais maturidade do que nós mesmos, nós adultos, né? É necessário uma interpretação mais profunda para compreender a mensagem que se pretende transmitir. A fábula é geralmente uma descrição muito simples e compreensível, um conto em verso ou prosa que visa dar uma lição de vida. Muitas vezes é caracterizado por uma narrativa fictícia de composição ingênua e alegórica, apresentando animais falantes,
seres humanos ou outras entidades com aparência de animal. Então, veja, o Pequeno Príncipe, além de tudo, é uma mistura de fábula e parábola. Quer dizer, é uma mistura de La Fontaine e Cristo e a Bíblia, sabe? Acho que finalmente aceitei, né? Pela confiança, enfim, na criança que ainda existe em mim, sabe? Eu aceitei isso porque aí eu fiquei pensando, poxa, por que eu não vou aceitar isso? O que tem errar? O que tem falar bobagem? O que tem falar coisas que vêm do coração? Por que eu tenho que falar tudo certo? Por que eu não sou a criança, né, que existe em mim? Por que eu tenho que ter medo? Então, a curiosidade, a imaginação, a fantasia, quando eu mostrei aquela figura inicial, era exatamente isso, que Saint-Exupéry, né, através do narrador, ele diz, numa angústia terrível, ele diz, eu mostrava isso a cada uma das pessoas grandes, dos adultos, e eles viam um chapéu. Eles não conseguiam ver a fantasia que existia naquilo ali. Não é? O que existia, eles viam a aparência, o externo, mas não viam o interior daquilo. E, por fim, como eu disse no início, isso tudo porque você, meu querido, você, Luiz, como você está fazendo com muita gente, e o seu trabalho, os dois me cativaram, meu querido. Os dois me cativaram. Bom, eu queria agora também, talvez minha prima esteja assistindo, quando eu era criança, eu tinha essa idade aí, ao menos 8 anos, talvez. Eu e elas eram duas primas que vieram do Recife, foram para o Rio, eu morava no Rio nessa época. E a gente ficava diante do espelho da penteadeira, né? Nós, usando a imaginação, que é esse desenho da jiboia, né? Digerindo o elefante, que os adultos não conseguem ver, representando, a gente representava e olhava para a gente no espelho, né? E lá nós víamos a criança, né? E essa criança, né, que a gente via no espelho quando era criança mesmo, né? Ela aos poucos vai desaparecendo. E aí eu me lembrei de um cara muito importante que eu aconselho a todos a lerem também, que é um português chamado Fernando Pessoa, um grande poeta, ele se representa por vários heterônimos, quer dizer, ele usa várias pessoas diferentes para divulgar a poesia dele. Então ele tem uma poesia que é: depus a máscara e vi meu espelho. Era a criança de há quantos anos? Não tinha mudado nada. É essa a vantagem de saber tirar a máscara. Essa sempre é a criança, o passado que foi, a criança. Depus a máscara e tornei a pô-la. Assim é melhor. Assim sou a máscara. E volta a personalidade como a um terminus de linha. Quer dizer, quando cada um de nós aí, que vocês que estão ouvindo aí, se vocês conseguirem tirar a máscara, vocês são a criança que foram, se um dia foram crianças. E aí eu me lembro uma coisa muito importante, essa imaginação, esse livro, ele me acalmou muitas vezes nos momentos de ansiedade, eu tive muitos momentos de ansiedade na minha vida. E a leitura do livro, toda vez que eu leio, eu já leio esse livro há muitos anos e várias vezes, desde criança até adulto e agora na senescência, né? Eu sou um velho e cada vez que eu leio eu vejo uma coisa diferente nele. E isso me inspirou. Uma vez eu tinha uma orientanda minha que ela estava muito deprimida e com uma baixa estima muito grande, né? E aí eu estava muito ansioso nesse dia, mas estava lendo O Pequeno Príncipe. Eu estava lendo O Pequeno Príncipe.
Aí, uma outra pessoa que você conhece chegou para mim, professor, eu não sei como acalmar nossa amiga. Aí eu disse, chame ela aqui. Aí eu peguei, eu tinha uma caixinha, eu peguei, botei um espelho dentro dessa caixinha e fechei a caixinha. E eu disse a ela, menina, eu vou lhe mostrar um tesouro. Você confia em mim? Ela disse, ficou assim, tá? Você confia em mim? Aí ela disse, confio. Então, abre essa caixa e olhe bem para dentro. Quando você olhar para dentro, você vai ver um tesouro que você tem. Confie nele. E ela tirou a tampinha da caixa, a tampa da caixa, e se viu lá dentro. E ela ficou emocionada e eu também. Isso foi inspiração do Pequeno Príncipe. A caixa e o espelho para desvendar o tesouro que tem cada um de nós. Eu me lembrei, quando a gente está diante do espelho, a gente vê a criança, não é? Essa é uma oportunidade grande. Mas o espelho é uma metáfora também. Bom, eu vou resumir brevemente o Pequeno Príncipe nas partes que eu achei mais importantes. Em resumo, em O Pequeno Príncipe, o autor afirma ter conhecido o personagem único que dá título ao livro no deserto do Saara, após ter sofrido um acidente de avião, e nos conta sua história. O Pequeno Príncipe veio de um asteroide tão pequeno que bastava afastar um pouco a cadeira para ver o pôr do sol continuamente. Quando a gente está triste demais, gosta de ver o pôr do sol. Eu achei isso tão bonito, porque é verdade, viu? O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Veja, somos nós e as nossas casas. Naquele seu pequeno planeta, um certo dia, uma rosa brotou do solo. O Pequeno Príncipe se apaixonou por ela. Todavia, na incompreensão desse sentimento, incapaz de suportar o orgulho e presunção da rosa, pois certamente ainda não entendia a sua singularidade, decidiu deixar o asteroide e embarcar em uma viagem que o levaria a outros pequenos planetas. Em cada um deles vivia uma única personagem que, como o leitor logo percebe, encarna alguma característica humana. Característica boa e característica má, certo? As crianças devem, porque nós somos isso, nós somos o bem e o mal, viu? E o Pequeno Príncipe é o próprio Saint-Exupéry. As crianças devem ser muito indulgentes com as pessoas grandes. Há certamente uma peleja, no livro todo, uma peleja entre o espírito livre e o cativo. E aí eu vou tentar falar isso no tempo que eu tenho. Vale a pena relembrar esse trecho do Pequeno Príncipe. Levei muito tempo para compreender de onde viera o príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas. Não parecia sequer escutar as minhas. Perguntou-me bruscamente, que coisa é aquela? Não é uma coisa, aquilo voa. É um avião, o meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu voava. Então ele exclamou, como? Tu caíste do céu? Sim, disse eu modestamente. Ah, como é engraçado! E o príncipezinho deu uma bela risada que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. É uma pessoa adulta. Em seguida, acrescentou, então tu também vens do céu? De que planeta és tu? Vislumbrei um clarão no mistério da sua presença, a origem das nossas vidas nesse livro. E interroguei bruscamente, tu vens então de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Mergulhou então num pensamento que durou muito tempo, depois tirando do bolso o meu carneiro, o desenho, não é? Ficou contemplando o seu tesouro. Esforcei-me então por saber mais um pouco. De onde vens, meu bem? Onde é a tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou meditando em silêncio e respondeu depois, o bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa para o carneirinho. Porque ele, como ele não sabia pintar o carneiro, ele pintou uma caixa e disse que o carneiro estava dentro da caixa. E foi brilhante essa ideia, porque as crianças usam a imaginação. Então ele imaginou o carneiro como ele queria. Sem dúvida, e se tu fores bonzinho, aí veja ele para o Pequeno Príncipe. Sempre nós, humanos,
nós adultos, temos essa mania, eu mesmo tenho essa mania de chantagear as crianças, né? Sem dúvida, se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca. A proposta pareceu chocar o pequeno príncipe. Amarrar? Que ideia esquisita! Mas se tu não as amarras, ele vai-se embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde queres que ele vá? Não sei, por aí. O meu planeta é muito pequeno, andando sempre para frente. Aí, então, o príncipezinho observou muito sério. Não faz mal, é tão pequeno onde moro. E depois, talvez com um pouco de melancolia, acrescentou ainda. Quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir muito longe. E é verdade, não é? O bom da vida é a gente mudar a trajetória, ver outras coisas, né? Não é seguir aquela obstinação, aquela método. E a própria vida faz a gente mudar, não é? Sobretudo quando a gente tem a alma cativada, porque o destino passa a ser não só nosso, mas de quem nos cativou. Então, eu poderia fazer várias conjecturas, né, aqui, né? Essa questão do espírito livre, né? Será que existe um espírito livre? A gente quer ser livre, mas a gente só sabe bem aquilo que ama. E para amar, é preciso ser cativado pelo que ama e por quem ama. E quando a gente é cativado por quem ama, o nosso espírito tem uma liberdade diferente, a liberdade do amor. Não é a liberdade do conhecimento, de querer ir sempre para frente e tal. Essa é um dilema que o cientista, o pesquisador como eu, ou como outros, a gente tem, né? Porque a ciência é um construto humano. E, embora ela se baseie na liberdade do espírito de conhecer, de querer conhecer, a gente precisa amar. A gente precisa amar o que conhece, o que quer conhecer. E aí é um dilema, viu? Mas isso dá como diria nosso amigo Helder Remígio, dá uma tese, viu? No Pequeno Príncipe transparece, então, as noções entrelaçadas de espírito livre, na medida, veja só, quando ele pensa quando ele vê que vai ser cativado pela rosa dele, ele parte. Ele quer sair, ele quer se ver livre. Só que ele já está cativado. Agora é interessante, tem uma metáfora aí. Para ele se ver livre, ele usa um pássaro selvagem. Pode pegar no livro, vocês vão ver. É um livro, O Pássaro Selvagem. Por que o pássaro selvagem? Porque o pássaro selvagem é livre, ele é livre. Aí tem um livro muito interessante também, do mesmo estilo, que é o Fernando Capelo Gaivota. É interessante vocês lerem também esse livro. Do ponto de vista filosófico, aí vem a pessoa grande, né, que tem em mim. Eu fui buscar a filosofia disso aí. Para Américo Pereira, o ato de cativação é justamente um ato de libertação. Conforme o referido estudioso, não é um ato de domesticação. Agora, é interessante isso, porque esse livro foi traduzido em várias línguas, eu vou falar isso mais adiante. E, a depender da língua, essa tradução ela fica um pouco truncada. Por exemplo, em espanhol, ele chama... Quem fez a tradução traduziu cativar por domesticar. Não é a mesma coisa. Não é um ato de domesticação, é um ato de libertação, o único, aliás. Esta relação de amizade é o único ato de libertação porque é o ato que aniquila o deserto da indiferenciação e indiferença ontológica, né? De si para si mesmo. Observem esse trecho do Pequeno Príncipe. A minha vida é monótona, todas as galinhas se assemelham e todos os homens se assemelham, mas se tu me fizeres tua amiga, a minha vida será como que visitada pelo sol. O amor que há entre os amigos faz com que cada um ganhe necessariamente relevo ontológico, importância para si mesmo.
Sem esse relevo ontológico, isso que se precisamente faz com que se ame aquele ente especial, tal amor, seria logicamente impossível. Essa referência vocês vão encontrar em Pereira, O Pequeno Príncipe e o Príncipe Vogel Frey, que é um personagem de Nietzsche. Aliás, Saint-Exupéry era um obstinado leitor de Nietzsche, como meu velho pai. Entendeu? E Nietzsche tem essa noção de espírito livre, certo? Então há uma contraposição, né? Há uma contradição, né? entre o espírito livre e o espírito cativo, né? Que esse Pereira tenta resolver. Então, acho que após 76 anos da publicação, hoje esse tempo faz 76 anos da publicação, e O Pequeno Príncipe, lida por mais de 140 milhões de pessoas, em 280 idiomas, várias dessas almas compreenderam a lição da raposa. Adeus, disse a raposa, eis o meu segredo. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Foi o tempo que perdeste com tua rosa, que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa. Mas tu não as deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Então, eu passo agora para fazer um resumo biográfico, né, do Exupéry, que entre os amigos era chamado de Saint-Ex, que é Saint-Exupéry. Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry nasceu em Lyon, aqui na França, em 29 de junho de 1900. Terceiro filho do conde Saint-Exupéry e da condessa Marie Fascolonde. Embora de origem aristocrática, a família de Saint-Exupéry tinha empobrecido. Mas Saint-Exupéry viveu uma infância feliz. Embora tenha perdido o pai aos 4 anos, sempre esteve intimamente ligado à sua mãe, cuja sensibilidade e cultura o marcaram profundamente, com quem manteve volumosa correspondência ao longo da vida. É importante, né? Porque, por exemplo, para mim, a minha mãe foi fundamental. As mães, né? As mulheres, eu me pergunto às vezes como seria um pequeno príncipe se fosse uma mulher. A pequena princesa, será que pensaria do mesmo jeito? Acho que não, viu? Tem muito de machismo também no próprio Saint-Exupéry. Então, mulheres que estão assistindo, repensem o livro da perspectiva feminina, não é? Agora mesmo nós estamos vendo como o mal que faz o nosso machismo entranhado no nosso país. A tristeza que é ver o que a própria justiça, como é injusta com as mulheres no nosso país, sabe? Porque nós não valorizamos, enquanto pessoas, isso, homens e mulheres, viu? As mulheres, a mãe, certo? A irmã, a filha, certo? Bom, mas não quero me emocionar nessa história, vou para frente. Então, ele estudou nos colégios Notre-Dame de Sainte-Croix, Lyon, dos marianistas em Friburgo, na Suíça. O seu interesse por mecânica e aviação remonta à infância. Ele recebeu o batismo de ar em 1912 e a paixão por voar nunca o abandonaria. Para isso, ele fugiu, viu? Ele fugiu e foi no autódromo, no aeródromo, e lá mentiu para a pessoa e disse que a mãe autorizou e ele fez o primeiro voo dele lá. Saint-Exupéry era parada, viu? Ele era um homem, vamos dizer assim, com um espírito livre que finalmente foi cativado. Em 1926 foi admitido na Aeropostal, onde começou a carreira de piloto de linha, voando em Toulouse,
Casablanca e Dakar. Ajudou a implantar rotas de correio aéreo na África, América do Sul e Atlântico Sul, além de ter sido pioneiro nos voos Paris-Saigon e Nova York. Terra do Fogo, inicialmente escreveu obras caracterizadas por elementos de aviação e guerra, entre elas O Aviador. Foi a primeira publicação dele. Publicou o Correio do Sul. Eu incito todo mundo a tentar ler os outros livros, são excelentes, viu? Na década de 30, Exupéry trabalhou como piloto de provas para a Air France e foi repórter do Paris Soir, que é um jornal muito importante na França. Em 1931, publicou Voo Noturno, onde exaltou os primeiros pilotos comerciais que enfrentavam a morte no cumprimento do dever. Ele teve vários encontros com a serpente, né? Que é o destino e pode ser também interpretada pela própria morte. Registrou suas próprias aventuras em Terra dos Homens. Esse livro é importantíssimo, é lindo. Em suas missões passou pelo Marrocos, América do Norte, também passou pela América do Sul, quando pilotava pela empresa de Correios Aeropostal. Ele fez alguns pousos em algumas cidades do Brasil, entre 1928 e 1930. Segundo Jacques Ribambon, na década de 20, esteve no Recife um francês de Lyon, chamado Antoine, era Antônio de Saint-Exupéry, alojava-se em hotéis do bairro de Santo Antônio. À época era apenas um aviador a serviço da Aeropostal, cumprindo a rota dos Correios do Atlântico Sul. Nas horas de folga, passeava na Praça da República, observando as palmeiras imperiais e o impactante baobá. Esse baobá que está lá na frente do Palácio das Princesas pode ter sido a inspiração, eu acho que foi. Para mim foi, a inspiração. Eu também acho, eu também acho. Vão lá ver, é lindo esse baobá. Quando eu era colegial, eu estava no ginásio pernambucano, né? Era um lascado lá. E aí eu passava por lá e eu ficava naquela praça olhando esse baobá, à frente do Palácio do Campo das Princesas. Parte de sua história pelo Brasil foi documentada em Saint-Exupéry à Exupéry, dirigido por Branca Regina Rosa. Vale a pena assistir esse filme. Com a invasão dos nazistas na França, Exupéry fugiu para os Estados Unidos. Piloto de guerra, também artigos para jornais e revistas, entre eles A Guerra Civil Espanhola e a Ocupação Alemã da França, publicou O Pequeno Príncipe na América, época do seu exílio. Nesse período também escreveu Carta a um Refém, e incentivada por editores americanos que viram sua habilidade como desenhista amador a fazer uma obra para crianças. Até ali seus livros falavam de sua paixão profissional à aviação. Em 1943, Antônio de Saint-Exupéry escreveu seu livro mais importante, O Pequeno Príncipe, uma fábula infantil para adultos, cuja obra é rica em simbolismo. O personagem principal do livro vivia sozinho no planeta pequeno onde existia 3 vulcões, 2 ativos e um já extinto. Outro personagem representativo é a Rosa, cujo orgulho levou o Pequeno Príncipe a uma viagem pela Terra. Mas a Rosa do Pequeno Príncipe é certamente Consuelo de Saint-Exupéry, cujo nome de solteira era Consuelo Suzanne Sandoval Cessênia, que nasceu em Armênia, El Salvador, em 10 de abril de 1901. E morreu em Grasse, que é uma cidade linda aqui da França, em 28 de maio de 1979. Ela foi uma escritora e artista salvadorenha, francesa, esposa de Saint-Exupéry. Talvez seja bom conhecer as memórias de Uma Rosa, para as mulheres saberem quem foi Saint-Exupéry. Era um mulherengo, viu? Mas era um mulherengo que amava as 1000 rosas que ele vê num jardim lá. A raposa ensinou a ele o que é ser cativado e ele vai entender quem ele verdadeiramente amou. Foi só uma mulher e foi Consuelo, certo? Embora várias mulheres semelhantes à rosa dele, assim do ponto de vista exterior, passaram na vida dele. Na viagem descreve personagens, e na viagem que ele faz no Pequeno Príncipe, várias passagens. Eu pontuei algumas aqui. O próprio narrador é importante, né? Que é o próprio Saint-Exupéry. O astrônomo turco é importante, sobretudo nessas épocas, nossas épocas, aqui no Brasil. Os baobás,
a rosa, os pássaros selvagens, o rei, o vaidoso, o bêbado, o homem de negócios, o acendedor de lampiões, que é o trabalhador, cuja o único personagem ele considera que poderia ser amigo, porque tinha uma finalidade no que fazia, não pensava só em si, o trabalho dele servia aos outros. O geógrafo, que somos os intelectuais, né? Nós imaginamos também demais e vivemos de menos, né? Aí me lembra o livro também de Fernando Pessoa, mas não sei se eu vou ter oportunidade para falar. Os guarda-chaves, o vendedor de pílulas, etc. Esses personagens de passagem levaram a desvendar o sentido da vida. A obra foi traduzida no mundo inteiro. Em 1943, Antônio de Saint-Exupéry voltou para a Força Aérea, no norte da África, e tal como o Pequeno Príncipe, no final do livro, Saint-Exupéry parece ter, afinal, desaparecido da Terra. Ele morreu em um acidente de avião, durante uma missão de reconhecimento, no dia 31 de julho de 1944, abatido por um caça alemão. Seu corpo nunca foi encontrado. Em 2004, foram encontrados os destroços do avião que pilotava a poucos quilômetros da costa de Marselha, na França. Depois de décadas de mistério sobre sua morte, no ano de 2012, o alemão Horst Ripper, então com 88 anos, assumiu ter sido o autor dos disparos que abateram um avião de Saint-Exupéry, que pilotava um Lightning 38. Saint-Exupéry havia decolado da base na Córcega para uma missão de reconhecimento de terreno. Em entrevista, Ripper lamentou ter derrubado o avião conduzido pelo escritor, autor de um clássico de sua época. Ele dizia que era fã dele, né? Há toda uma lenda em torno dessa morte de Saint-Exupéry. Eu não sei se vou ter tempo para falar, mas eu vou destacar aqui alguns personagens, né, que eu já destaquei, né, que falei ali, e vou passar imediatamente a falar de alguns destaques. Por exemplo, o astrônomo turco. Vocês vão ver que o narrador fala sobre o planeta do Pequeno Príncipe e diz que ele já tinha sido descrito por um astrônomo turco. Nisso, ele fala dos preconceitos que nós temos, não é? Aí eu pensei, quando a gente lê um pouco sobre esse astrônomo turco, a gente pensa atualmente no vírus, né, na vacina. Muita gente preconceituosa diz o vírus chinês. Que coisa horrível, né? Que coisa triste, né? É esse preconceito que nós temos, essa xenofobia, todas essas fobias horríveis, né? Como se, por conta de que a sorte ou o azar fez com que esse vírus surgisse na China e os chineses tivessem alguma culpa disso, né? Como, por exemplo, não querer tomar a vacina porque é chinesa. Que coisa odiosa, né? Que coisa odiosa. Quando a gente já tomou tantas vacinas e comprou tantas coisas e veste e usa tantas coisas da China. Ou coisas odiosas também quando a gente fala dos nossos povos nativos, quando a gente fala nos nossos quilombolas, quando a gente pesa, né, a alma dessas pessoas pelo peso corporal delas. Que coisa horrível, né? É por isso que eu espero que esse líder que nós temos tente sair dele a criança que talvez um dia pudesse ter existido nele, para não deixar de falar tanta coisa ruim, porque ele é líder, ele é escutado por todo mundo. Então, a passagem diz o seguinte do turco: em 1909 foi descoberto por um astrônomo turco. Eles fizeram, na época, uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito por causa das roupas que usava. Ele usava roupas da Turquia, que é um país islâmico, né? As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide 612,
Um ditador, veja, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. É isso que ocorre. Vamos acabar com nossos povos nativos, vamos acabar com o local onde eles moram para que eles se tornem como a gente, sabe? É terrível isso, é terrível. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920 numa elegante casaca, então, dessa vez, todo mundo se convenceu. Né? Eu tenho ainda 15 minutos aí, né, Luiz? Uhum. Ele fala sobre os baobás. É interessante verificar, para ele, os baobás faz uma representação do que é erva boa e erva ruim, ou aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Aquilo que é bom a gente deve preservar, sobretudo em nossas crianças, e aquilo que é ruim a gente deve tentar modificar, sabe? É uma passagem que ele diz, o baobá é uma árvore enorme, é grande, como é que você quer que o carneiro... nem uma manada de elefantes pode comer um baobá. Mas aí o Pequeno Príncipe disse, mas todo baobá já foi um pequeno arbusto, foi pequeno. Com efeito, no planeta do Príncipezinho, havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e mais. Por conseguinte, sementes boas de ervas boas, sementes mais de ervas mais. Mas as sementes são invisíveis. Quer dizer, o que é mal e é bom é invisível. Elas dormem no segredo da terra até que uma cisme de despertar. Se é de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar logo, mal a tenhamos conhecido. Vou falar um pouco também sobre o narrador, né? Ele fala várias vezes que é um homem sério, que só pensa em coisas sérias. Aí tem uma passagem que é interessante. O Pequeno Príncipe fazia 1000 perguntas, e quando nós somos adultos, nós nos irritamos, aí a gente não tem paciência, e aí a gente transborda essa pessoa grande que tem na gente. Aí o príncipezinho, num diálogo, perguntou, para que servem os espinhos? Mas o narrador diz, mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada, são pura maldade das flores. O principinho perturbou-me de novo as reflexões. E tu pensas então que as flores... Ora, eu não penso nada, eu respondi qualquer coisa, eu só me ocupo com coisas sérias. E ele olhou-me estupefado, o príncipezinho olhou para ele estupefado com aquela resposta ríspida. Coisas sérias? Via-me martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvados sobre um feio objeto. E ele achava aquilo sério. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, diz o narrador. Mas ele acrescentou implacável. Tu confundes todas as coisas, misturas tudo. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu, eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso o faz inchar-se de orgulho, mas ele não é um homem, é um cogumelo, um parasita. Um quê? Um cogumelo. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem. Apesar de tudo, e não será sério procurar compreender por que perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não. Terá importância a guerra dos carneiros das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe, sem avaliar o que faz, isso não tem importância? Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele bruscamente como se todas as estrelas se apagassem. Isso não tem importância.
Não pode dizer mais nada, não pude dizer mais nada, diz o narrador. Pôs-se bruscamente a soluçar. A noite caíra, larguei as ferramentas, ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a terra, um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o, eu não sabia o que dizer. Senti-me desajeitado, não sabia como atingi-lo, onde encontrá-lo. É tão misterioso o país das lágrimas. E aí vem a Rosa. Eu queria ter tempo de falar sobre a Rosa e sobre a raposa. Temos 10 minutos. Falar um pouco. Eu gostaria de saber a opinião das mulheres, né? Mas sempre houveram no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples. Apareciam certa manhã na relva e já à tarde se extinguia. Mas aquela brotaram um dia de um grão trazido, não sei, sabe de onde, e o príncipezinho vigiara de perto o pequeno broto. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer. O príncipezinho que assistia à instalação de um enorme botão bem sentiu que sairia dali uma aparição miraculosa, mas a flor não acabava mais de se preparar sua beleza. Não queria sair como escravos, amarrotada. No radioso esplendor da sua beleza é que ela queria aparecer. Ah, sim, era vaidosa. Sua misteriosa toilette, portanto, durava dias e dias. E eis que uma bela manhã, justamente à hora do sol nascer, havia afinal se mostrado. E ela, que se preparara com tanto esmero, disse bocejando: "Ah, eu acabo de despertar." Vê que mentira. "Desculpa, eu estou ainda toda despenteada." Ela tinha todo esse penteado. O príncipezinho, então, não pôde conter o seu espanto. "Como és bonita!" "Não é?" E ela disse. "Não é?" respondeu a flor docemente. "Nasci ao mesmo tempo que o sol." O príncipezinho percebeu logo que a flor não era modesta. "Creio que é a hora do almoço. Tu poderias cuidar de mim?" E o príncipezinho, embaraçado, fora buscar um regador com água fresca e servir a flor. Assim ela afligira logo com sua mórbida vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus 4 espinhos, disseram ao pequeno príncipe: "É que eles podem vir, o tigre com suas garras." "Não há tigres no meu planeta," objetara o príncipezinho, "e depois os tigres não comem erva." "Não sou uma erva," respondeu a flor suavemente. "Perdoa-me, não tenho receio dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias, acaso, um paravento? Horror das correntes de ar? É bem complicada essa flor. À noite me colocarás sobre a redoma. Faz muito frio no teu planeta. Estás mal instalado. De onde eu venho?" Mas interrompeu-se de súbito. "Vieram em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos." Humilhada por ter se deixado apanhar numa mentira tão tola, tossiu 2 ou 3 vezes. Assim o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, logo duvidara dela, tomara a sério palavras sem importância e se tornara infeliz. "Não a devia ter escutado," confessou-me um dia. "Não se deve nunca escutar as flores. Basta olhá-las, aspirar o perfume. A minha embalsamava o planeta, mas eu não me contentava com isso. A tal história das garras, que tanto me agastara, me devia ter enternecido," confessou-me ainda. "Não soube compreender coisa alguma. Devia tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava. Não devia jamais ter fugido. Deveria ter-lhe adivinhado a ternura sob os seus próprios ardis." São tão contraditórias flores, mas eu era jovem demais para saber amar. Ele não sabia que tinha sido cativado e aquilo perturbava ele, e ele, como queria ser um espírito livre, ele fugiu. E aí eu vou passar logo, deixar muitas coisas que são muito bonitas, como a passagem do rei, que vocês devem ler, que apesar do rei ser um rei absolutista, ele nos ensina como deve ser, como se deve ordenar. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, explicou o rei, a autoridade. Então, a gente tem que saber pedir, ordenar, chefiar, liderar. Uma passagem bonita também é que é preciso saber julgar. E o julgamento mais difícil é o julgamento de si próprio.
Aí fala no bêbado, no homem de negócios, que é importante entender. E vamos, então, para a coisa mais bonita, que é a raposa. Que a raposa é uma sábia que ensina muitas coisas. Né? Eu tenho 5 minutos para falar sobre a raposa. E foi então que Desses cinco, eu quero 2. Tá, então eu vou pedir a vocês que leiam vocês leiam a raposa, né? Que é uma das coisas mais lindas, não é? Uma das coisas mais lindas. Eu já disse um pouco dela no início. Enfim, tem coisas muito bonitas também nesse livro, que são os capítulos 24, 25, 26 e 27, que são os capítulos finais desse livro. Então é importante, né, que a gente, nesse momento em que nosso país precisa que nosso espírito infantil, que a nossa pureza da alma, que nossa sabedoria que existe quando nós somos puros, ela se extravase, né? Que a gente tenha paciência, né, para que nós modifiquemos o que está acontecendo, sobretudo no nosso país, né? Essa pandemia que nos traz tanto problema, tanta coisa, nos faça voltar ao nosso pequeno mundo e descobrir as nossas flores, as nossas raposas, né? Ver o rei que existe em nós, o homem de negócios, né? O acendedor de lampião, que é o trabalhador, né? Todas essas personagens que um livro tão pequeno, mas tão profundo e tão grande como O Pequeno Príncipe, a gente tem que ler várias vezes. Bom, esse livro, para mim, é o livro que eu acompanho por toda a minha vida. Então, eu deixo agora para você. Infelizmente, por conta do horário, eu vou ter que fazer uma pequena interrupção, porque Faça. um aluno meu desesperado, está dizendo, pelo amor de Deus, abra a caixa de mensagens. Eu vou aproveitar esses 3 minutos e ver o que é que tem aí pra gente. Flávio, ele está muito obrigado por nos banhar com sua sabedoria. É um estudante do primeiro ano do ensino médio, lá da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Tem vários estudantes da minha escola aqui neste ambiente. O senhor acha o filme Pequeno Príncipe uma boa adaptação do livro? Infelizmente, nesta live, Flávio, não vai dar mais para ele responder. Ele deixou 4 provocações. Sobre falar francês, é verdade que, sendo o francês uma língua derivada do latim, é mais fácil? A gente pode promover um encontro depois, uma outra live, para tratar sobre idiomas. Boa noite, eu gostaria de saber qual a sua reação ao ler a despedida do Pequeno Príncipe. Professor Raul, infelizmente, nós só temos 2 minutinhos. Eu preciso anunciar que daqui a pouquinho, ao encerrar essa live, eu vou passar 5 minutos ausente, e retorno para sortear as canecas. Eu tenho vários nomes aqui, ó, já nessa caixinha. Eu retorno, tem muita gente esperando por esse sorteio, mas assim, eu preciso passar a palavra para o professor Raul para as suas considerações finais. Eu só quero dizer a ele o seguinte, doutor Raul, em 2 minutos. Primeiro, o senhor publicou recentemente no WhatsApp uma foto sua sentada num banco. O senhor estava sozinho, não sei se o senhor lembra dessa foto, né? E eu conversando com meu pai, eu disse para ele, papai, eu tenho um segundo pai. Ele ficou com ciúmes. Eu disse, não, fique tranquilo, é uma pessoa muito carinhosa, que não é possessiva. Mas assim, quando eu lhe vi naquele banco, eu queria estar ali do seu lado. E eu quero lhe fazer um pedido, professor Raul. Eu quero ser o seu amigo para sempre. Para sempre, para sempre. Mesmo que eu lhe decepcione em algum momento, me perdoe, mas eu quero ser o seu amigo para sempre. O senhor tem 1 minuto para se despedir das pessoas que estão na sala. Você me emociona. O que eu posso dizer, meu querido? A gente se cativou, é isso. Que todo mundo que esteja nessa live possa ler O Pequeno Príncipe com um olhar reflexivo, com a criança que tem dentro da gente. Acabou.
Eu acho que acabou. Minha gente, É, não, tá girando, ainda dá, professor. pronto, eu queria dizer a todos que, para mim, foi uma honra, uma das coisas mais bonitas que eu pude fazer e foi proporcionada por você, meu querido amigo, né? Por você que é mais uma rosa, né? Mas existem várias rosas, de várias naturezas da rosa. Eu vesti essa Quer dizer, camisa de propósito. existem várias, né? Nós somos rosas, Obrigado, senhor. raposas, Obrigado. somos também aquelas figuras que não são tão boas. Somos todos eles. Saint-Exupéry era isso. É, ele viveu 44 anos e foi interessante que ele viveu um momento como o nosso agora, um momento de guerra. O livro começou a ser escrito em 1940, quando começou a guerra, o fleor, né, dos nazistas, né? E a gente, sobretudo no Brasil, a gente vive um momento horrível, mas esse momento vai trazer coisas boas para a gente, né? Coisas boas. Divulguem o livro Pequeno Príncipe, viu? E sempre procurem ver o que tem dentro, não a aparência, né? O que tem dentro das pessoas, o que tem dentro das coisas. Vamos ver a essência. O que é bonito, né? O que é importante, a essência não se vê com os olhos, esses olhos, se vê com esses olhos aqui, ó. Entendeu? Ou melhor, esse daqui aí. Certo? Mas foi ótimo, viu? Que Deus Muito nos obrigado. proteja a todos. A todos. Luana, um beijo, querida. Parabéns, você é muito talentosa. Obrigada. E para Joãozinho, que deve estar dormindo, um beijão para ele também. Para todo mundo, para sua mãe, para todo mundo que está Eu aí. quero dar um aviso para as pessoas que estão perguntando. Já é bem tarde, mas é porque meu professor vai faltar amanhã, então eu vou poder dormir mais tarde e acordar mais tarde. Não se preocupe. Valeu, Luana. Valeu. Essa camisa rosa também não deixa de ser um protesto contra a decisão de um juiz recentemente e que interpretou que existe estupro culposo. Foi terrível, que decisão terrível. Estamos todos aqui, né? Enfim, muito machucados, professor, muito machucados. Então eu vou fechando. A nossa justiça está totalmente perturbada aí já há algum tempo. É verdade. Minha gente, eu vou encerrar agora a live e retorno daqui a 5 minutinhos, chamando o nome dos ganhadores das canecas Mania de History. Professor Raul, já pode descansar, viu? Já pode colocar a Luana para dormir. Olha que coisa linda. Aí, muito obrigado, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Eu vou assistir o sorteio. Eu vou assistir. Tá bom, então daqui a pouquinho a gente retoma. Okay. Só um minutinho, gente. Valeu, até logo.